Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos a mais uma videoaula, entrando agora no assunto DML, linguagem de manipulação de dados. O primeiro comando a ser visto é o insert, que é um comando responsável por inserir dados em uma tabela. Sua sintaxe segue da seguinte forma: insert into nome da tabela, ou seja, insira dentro da tabela, em seguida o nome dos campos. Eu vou digitar aqui o nome dos campos da tabela na ordem que eu desejo inserir. Em seguida, valores e os dados a serem inseridos. Eu também posso fazer um insert omitindo a sequência dos campos. Insert into nome da tabela, valores e os dados. Porém, desta forma, é preciso especificar os dados de todos os campos. Eu não posso deixar campos nulos ou campos que vão receber um tratamento como um campo autoincremento vazio. É preciso preencher o campo com um valor default, por exemplo. Agora no SQL Developer, vamos a uma aula prática. Para isso eu tenho aqui criado já duas tabelas, Create Table, o nome da tabela, o campo código pessoa, tipo de dados numérico e autoincremento. Depois eu tenho um campo nome, um campo UF, um campo idade, uma constraint check. Então eu vou executar, eu tenho essa tabela criada e eu vou criar também a mesma tabela, só que agora com o nome de TBL pessoa backup, para dar um exemplo de um insert a partir de um comando select. Tem mais uma tabela criada, vamos agora ao exemplo de inserção de dados nessa tabela. Então eu tenho aqui o comando insert, como já visto antes, que insere dados dentro da tabela TBL pessoas, e eu vou especificar os campos a serem inseridos, lembrando que eu tenho o campo código sendo autoincremento. Então esse campo não é necessário eu informar. Eu vou informar então o campo nome, o campo UF, o campo idade, seguido do comando valores, e o próximo passo é informar os dados a serem inseridos. Então no campo nome eu vou inserir Adriano, sempre entre aspas, separado por vírgula, o estado SP, entre vírgula também, e a idade aqui 40. Todos os dados separados por vírgula. Então eu tenho aqui a primeira linha inserida. Na próxima linha eu vou fazer a mesma inserção, só que desta vez sem especificar aqui os campos a serem inseridos. Então eu tenho o insert into, o nome da tabela a ser inserida. Eu não especifico aqui os campos, vou direto a valores, seguido dos dados. Eu tenho novamente o nome Adriano, o estado SP, a idade 40. Vamos ver o que acontece. Então eu recebo aqui a mensagem de que não há valores suficientes. Por quê? Eu fazendo dessa forma, eu tenho que preencher os dados de todos os campos da tabela aqui no último campo, que é referente aos dados. Para resolver esse problema, eu preciso setar aqui um valor, que é o valor default. Eu dou uma vírgula e executo. Agora sim eu tenho uma linha, mais uma linha inserida. Agora eu vou visualizar os dados dessa tabela. Então eu tenho aqui, dois dados inseridos, com a diferença somente no campo código, né, que é gerado automaticamente. Então o primeiro registro eu tenho aqui a partir do código 1, segundo registro a partir do segundo registro com o código 2. E os dados aqui são os mesmos, eu não mudei nada. Vamos visualizar agora a TBL pessoa backup. E aqui a gente pode observar que temos um campo código pessoa, campo nome, campo UF e campo idade. É uma tabela com a mesma estrutura, os mesmos campos, né, da TBL pessoa, como eu disse anteriormente, para que a gente possa fazer aqui o exemplo de um insert a partir de um comando select. Esse comando ele é útil para fazer replicação de dados, né, de forma como se fosse um backup mesmo. Eu tenho uma videoaula em uma das minhas playlists aqui no canal que mostra um exemplo de um insert a partir do comando select. Após ter sido feito este insert, os dados são excluídos. Isso de uma forma automática por meio de um storage procedure, né, de um procedimento armazenado. Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá para entender o que é possível fazer com a estrutura
deste comando associado com um outro comando automatizado por um trigger ou um storage procedure. Então, eu tenho aqui o comando insert, né? Into, vou inserir dentro da tabela tbl pessoa backup os seguintes campos. Código pessoa é o identificador da tabela. Lembrando que nesta tabela aqui eu não tenho o campo identificador autoincremento, né? Ou seja, gerado automaticamente. Então nós vamos inserir ele aqui. Então nós vamos ter que inseri-lo. Então eu tenho o campo código pessoa, campo nome, campo UF, idade. Neste espaço eu estou especificando os campos a serem inseridos. O próximo passo é especificar o comando select. Ele vai buscar na tabela de origem, né? Ele vai pegar aqui o campo código pessoa, o campo nome, o campo UF, o campo idade. De onde? From, da TBL pessoas. Então ele vai pegar da tabela TBL pessoas estes campos e vai copiar na TBL pessoas backup. Ele vai replicar esses dados na TBL pessoa backup, os dados código pessoa, nome, UF, idade. Quando eu quero que esses dados eles sejam copiados na tabela de backup? Quando, né, where o campo código pessoa ele tiver o código igual a 1. Então, quando o código for igual a 1 nesta estrutura, os dados eles serão copiados na tabela TBL pessoa backup. Eu executo e eu tenho aqui uma linha inserida na TBL pessoa backup. Agora eu vou visualizar. Então eu tenho aqui os dados copiados com sucesso. Código pessoa, nome, o estado e a idade. Vamos agora ao comando update. Um comando que serve para atualizar dados em uma tabela num banco de dados. Sua sintaxe segue da seguinte forma. Update, o nome da tabela que nós desejamos fazer a alteração. Set, o nome do campo que contém os dados a serem atualizados, o sinal de igual e o novo valor que este campo ele receberá. O sinal de igual aqui, ele diz que determinado campo ele recebe um novo valor. Ou seja, ele substitui o valor antigo pelo valor novo. Vamos ver como é que se atualiza dados em uma tabela aqui no SQL Developer. Então, para isso eu tenho aqui uma tabela criada com o nome de TBL produto. Eu vou executar a criação dessa tabela. Em seguida, eu vou inserir aqui alguns dados. Eu visualizo a tabela com os dados que foram inseridos. Então, na tabela produto, eu tenho um produto com código 1, 2, 3 e 4. São estes produtos: um quadro, especificado como MD, um quadro tela, quadro extra grande, quadro GT, com alguns valores também aqui inseridos, respectivo a cada quadro. Então, no primeiro exemplo, vamos fazer aqui uma atualização. Então, para isso eu tenho o comando update, que faz a atualização. Eu desejo fazer na tabela TBL produto, no campo produto, que é o campo onde recebe o nome do produto, né? E aqui eu especifico o novo valor. Então, o novo valor a ser especificado é quadro GT. Agora, qual campo receberá essa atualização? Eu especifico através do comando where, né? Onde o campo código ele for igual a 1, por exemplo. O campo com código 1, que tem aqui o nome do quadro MD, ele vai receber um novo nome. Ele vai se chamar quadro GT. Feito isso, eu tenho aqui uma linha atualizada. Eu visualizo a tabela novamente. Está aqui a atualização feita. Quadro GT. Agora, vamos fazer uma atualização de dois campos. Novamente, tenho o comando update, nome da tabela que eu desejo atualizar, produto, o campo produto, ele vai receber o nome de quadro GT2. Eu separo aqui por uma vírgula e especifico o segundo campo a ser atualizado. No caso aqui será o campo valor. Então, o campo valor ele vai receber um novo valor e ele vai custar aqui R$900. Agora, qual campo receberá estas alterações? Então, aqui eu especifico no campo where, né, onde o campo código ele for igual a 2. Então, aqui na tabela produtos,
o produto referente ao código 2, ele é o quadro tela e custa R$900. Ele já custa R$900, então eu vou alterar aqui novamente o valor, vou colocar 950 para ficar diferente. Então, feito isso, eu vou executar o comando e eu tenho aqui mais uma linha atualizada. Eu vou visualizar a tabela e eu tenho aqui o produto de código 2, ele se chama agora quadro GT2 e custa R$950. Nesse próximo exemplo, eu vou mostrar que é possível fazer uma atualização em uma tabela, em um determinado campo, acrescentando um valor a ele, né? No caso aqui, eu vou acrescentar a um campo um valor de 10% em cima desse valor, quando este campo ele atender, né, uma determinada condição. Que condição é essa? Quando o campo, né, ele possuir o menor valor da coluna da tabela produtos. Então vamos analisar aqui mais uma vez com mais calma. Então, para isso eu começo aqui com o comando update. Eu digo que a tabela produto ela receberá uma atualização. Set, né? Então set o campo valor, né? Esse campo valor ele recebe do igual, ele tem a função de dizer aqui que um determinado campo ele recebe, né, um valor, seja ele de uma alteração de nome ou um valor numérico, como é no caso aqui. Então ele recebe 10 dividido por 100 vezes o valor existente nesse campo, mais o valor que já existia nesse campo. Então essa aqui é uma das formas que existem de acrescentar 10% a um determinado valor em um campo. E quando esse campo valor ele receberá essa alteração aí de 10% em cima do valor que ele já existe. Então, where, né, quando o campo valor ele for igual, vê que muda a semântica, né? Podemos observar aqui que a semântica do sinal de igual ele muda agora, ele tem a semântica de comparador, né? Ele vai fazer aqui uma comparação. Então, quando for igual, então quando o campo valor ele possuir um valor mínimo, né? O mínimo valor da coluna, que é a função aqui select min na tabela from tbl produto. Então, resumidamente, a tabela produto ela será atualizada no campo valor, recebendo uma quantia de 10% no campo valor, onde houver o mínimo valor da coluna. O mínimo valor da coluna, ele receberá 10% de acréscimo. Nós podemos observar aqui que o menor valor da coluna valor na tabela produto é o valor de 400. Então, este campo aqui, ele deverá sofrer uma alteração para 440. Vamos executar esse código. Então, eu tenho aqui mais uma linha atualizada. Eu vou visualizar e eu tenho aqui a alteração concluída. O último comando a ser visto pertencente a DML é o delete. É um comando utilizado para excluir dados em uma tabela num banco de dados. Sua sintaxe é delete from, o nome da tabela onde desejamos excluir o registro, where, seguido da condição. Vamos aqui a um exemplo prático de exclusão de registros em uma tabela. Então, como visto antes, eu tenho o comando delete from, né, ou seja, exclua da tabela. Aqui eu digito o nome da tabela que eu desejo, tbl produto, onde, né, where. Aqui eu especifico a condição, né? Então a condição é o seguinte: eu vou excluir um dado quando o código ele for igual 4. Feito isso, eu executo aqui e eu tenho uma linha excluída. Eu visualizo agora a tabela. Eu posso observar que o registro de número 4 ele foi deletado da tabela. Eu tinha aqui um valor de 440, que foi justamente o registro que recebeu o acréscimo de porcentagem com o comando update. Então é importante que eu especifique aqui essa condição na hora da exclusão de um dado. Caso isso não seja feito e eu fizer um delete from e só o nome da tabela, todos esses dados aqui eles serão excluídos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.
Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fiquem todos com Deus e até a próxima.